Boa noite a todos. Ótimo, eu estou precisando dessa energia, porque hoje a responsabilidade aumentou, né? A responsabilidade hoje é muito grande, principalmente depois daquele menino que veio terça-feira passada, né, doutor Aguinaldo? Que deu um show, ficou complicado para mim. Mas vamos lá. Bendita doutrina espírita que nos consola e esclarece. Sem dúvida, quando Jesus afirma que nos daria um consolador, que nos faria lembrar de tudo aquilo que ele havia dito e nos revelaria muito mais, isto está sendo constatado por nós todos. Como é maravilhosa a doutrina espírita. E tudo aquilo que ela nos ensina, nos revela, confortando-nos e dando-nos a certeza de que Deus existe e é um Deus de amor, de bondade, de justiça e que está entre nós, como sempre esteve, em todo o universo. Eu vou fazer uma leitura, me permitam, para não me perder na fidelidade do texto. É a parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico que vestia de púrpura e linho e todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia à sua porta, coberto de chagas. Desejava ele saciar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhe as dava. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta de seu dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, do mesmo modo que Lázaro recebeu males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu estás em tormentos. Além disso, entre nós e vós, um grande abismo, de tal forma que os que querem passar daqui para junto de vós não podem, nem os de lá podem passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de lhes atestar estas coisas, para que não venham eles também a este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele insistiu: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Respondeu-lhe Abraão: Se não ouvem a Moisés, nem aos profetas, mesmo que se levante alguém dentre os mortos, não se convencerão. É uma parábola interessantíssima, porque nesta parábola Jesus nos fala da grande chaga da humanidade, do grande mal que todos nós trazemos desde os tempos imemoriais e principalmente nos tempos imemoriais. É a chaga do egoísmo, o egoísmo que macula de forma profunda e constante a humanidade. O rico vivia
no seu conforto, vestindo-se esplendidamente, comendo fartamente. E não só o rico, deduz-se da leitura, não se dava conta da existência de Lázaro à sua porta, aguardando a possibilidade de uma migalha que fosse a saciar-lhe a fome. Deduz-se que nenhum dos seus criados, dos seus servos, das pessoas que moravam naquela casa, estavam preocupados com Lázaro. Ele era invisível aos olhos dos palacianos. E vivia numa miséria tão grande, atormentado por chagas, que os cachorros, como diz a parábola, vinham lambê-las. Que situação miserável a de Lázaro. Que insensibilidade a do rico e dos seus servos. Mas em tudo nos mostra Jesus que existe uma consequência. Não existe ação sem reação. Não existe semeadura sem colheita. E o que ocorre? Ao desencarnar, nós vamos colher aquilo que semeamos. E Lázaro, que havia desencarnado primeiro, ao que nos fala a parábola, vai ser acolhido por um espírito elevado, por um espírito que o consola de todas as suas dores, de todos os seus sofrimentos, de todas as suas dificuldades. Porque é o que se deduz também este aguardo de Lázaro às portas do palácio do rico. Era um aguardo sem revolta. A parábola não diz que Lázaro se revoltava com a sua situação. Não. Ele a viveu consolado em si mesmo. E foi acolhido, e muito bem acolhido, no mundo espiritual. E o rico, ao desencarnar, é conduzido automaticamente a um lugar de tormentos que nós, através do tempo e da história, denominamos inferno. E lá ele vive os tormentos da sua insensibilidade, do seu egoísmo, da sua insensatez diante da vida insensível que ele levou, pensando unicamente em si mesmo. E esta é uma triste realidade que, através dos séculos, nós vamos trabalhando gradativamente. O egoísmo nasceu nos tempos primeiros da nossa existência, quando precisávamos, carecíamos de subsistir. E aí então nós começamos a cultivar este sentimento, este valor, para que nós pudéssemos sobreviver aos tempos difíceis, porque nós temos 5 estágios evolucionais. Nós temos os mundos primitivos, temos os mundos de provas e expiações, que é este que nós estamos encerrando, é um ciclo que estamos encerrando. Temos também o mundo de regeneração, que estamos principiando. Temos os mundos felizes. E, por fim, os mundos celestes. Mas este é um longo caminho, é uma longa estrada, é uma longa história.
E é preciso que nós tenhamos, nas nossas reflexões, nas nossas buscas, nos nossos anseios de conhecer a dinâmica da vida segundo a vontade do Pai, que nós saibamos que nada existe no contexto das nossas existências que seja injusto ou desnecessário. O Pai sabe que nos mundos primitivos nós estaríamos desenvolvendo o egoísmo. Ele sabe. Mas Ele sabe também que em cada um de nós Ele está presente. E Deus, como diz João, o apóstolo, é amor. E sendo amor, é a essência da vida em todo o universo. Estando em cada um de nós, na centelha que nos anima, que nós chamamos de alma, este egoísmo tem o seu ápice, mas também tem o seu momento de desconstrução. E quando entramos no mundo de provas e expiações, nós vamos começar essa desconstrução. Nós vamos começar já com a consciência numa condição ideal. Nós vamos começar a utilizar esse instrumento fundamental para a nossa evolução, ao qual está vinculado a inteligência. Nós vamos começar a fazer esta análise de bipolaridades, onde nós vamos começar a analisar as coisas como bom e mal, como feio, bonito, como preto, branco, e nessa análise nós vamos fazendo as nossas escolhas. Mas infelizmente, durante um longo período, durante um longo tempo, apesar desse instrumento maravilhoso que nos possibilita fazer as boas escolhas, o egoísmo se avulta dentro de nós e sobrepuja estes sentimentos mais nobres, até que, gradativamente, nós vamos entendendo que o egoísmo tem um reflexo infeliz que nos infelicita. E todos nós, desde muito cedo, desde o momento em que a consciência, que é Deus em nós, começa a manifestar-se, nós temos um anseio comum a todos nós, a cada um de nós, que é o anseio de sermos felizes. Mas o que se constata é que a manifestação desse egoísmo arraigado dentro da criatura nos faz sofrer. Porque não é possível ser feliz sendo egoísta. Existem momentos de ilusão em que o egoísta imagina que é feliz porque reúne em torno de si e para si as coisas que ele julga que são valorosas. Mas estas coisas, com o tempo, ele começa a perceber que têm valor relativo e que muitas vezes, se não sempre, o infelicitam. E a felicidade que ele anseia não se realiza. Porque quando o sujeito é muito egoísta, ele não se apercebe que nós somos criaturas gregárias, que vivemos em comunidade e necessitamos uns dos outros. Como é difícil viver sozinho. E vivendo sozinhos,
o que poderíamos produzir a nosso bem e a bem do outro. É preciso vivermos em comunhão uns com os outros, a começar pela relação do casamento. Como é importante que nos casemos, para que possamos nos complementar. O outro nos complementa. A mulher traz a sensibilidade que o homem não tem. O homem traz a praticidade que a mulher muitas vezes também não tem. E juntos, unidos, formam um ser integral. Mas nós não podemos estabelecer que a felicidade é possível a partir da minha união com uma outra pessoa apenas. A felicidade exige que eu viva em relação com outros mais. E vêm os filhos, mas os filhos não bastam. É preciso que eu me relacione com os amigos, com as pessoas do trabalho. É preciso que eu me relacione com muitas pessoas, porque viver é fácil. O difícil é conviver, mas é justamente na adversidade, na diferenciação de uns para com os outros, que nós vamos progredir, que nós vamos crescer, que nós vamos compreender que o egoísmo não é um sentimento ideal. E o egoísmo é o pai e a mãe de todos os sentimentos infelizes que o homem possa agasalhar. Mas, volto a dizer que Deus, nosso Pai, sabendo de todos os caminhos que deveríamos percorrer, porque se vivemos a experiência da matéria, é porque a matéria nos é necessária. Muitos podem imaginar que a materialidade é algo que nos convida ao erro, que nos convida à falência, que nos convida a caminhos equivocados. E muitos até se apegam quando Jesus diz que é mais fácil um camelo passar pelo vão de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso não quer dizer que Jesus não gostava dos ricos. Não é isso. O que ele faz é uma severa advertência para que o homem, diante da presença do egoísmo em seu coração, ele não sucumba como o rico da parábola sucumbiu. Esta é a advertência de Jesus. Porque à medida em que a criatura vai expandindo o seu nível de consciência, vai conhecendo os preceitos dos profetas, vai conhecendo o Evangelho de Jesus, e por fim conhece o Consolador prometido, ele se convence de que é necessário combater o bom combate, que não é o combate que possamos estabelecer com os outros, mas o combate que se combate consigo mesmo, reconhecendo os nossos inimigos, porque os nossos inimigos não estão nos outros, estão em nós mesmos. Eu costumo dizer que o meu mal sou eu, não são os outros, sou eu, é o que está em mim, que precisa ser reconhecido como pedra de tropeço e precisa ser modificado. Deus está em nós. Será que alguém aqui duvida que Deus está em nós? Eu não tenho dúvidas disto, porque toda vez que eu anseio, volto a dizer, ser feliz,
esta é uma expressão do Pai em mim, porque esta é uma expressão do amor. Quando eu pleiteio algo que é bonito, que é belo, que eu cultuo e admiro, é Deus em mim, porque Deus é o Deus da justiça, do amor, da lógica, da estética, da harmonia. Quando eu ouço o coral cantando, eu me agrado por quê? Porque o coral é harmônico. Existe harmonia. É certo que se nós convidarmos um a um os componentes do coral para aqui cantar, provavelmente não nos agradará. Um ou outro terá um timbre de voz que vai nos agradar. Mas eis aí uma lição maravilhosa, que quando nos unimos, desafinados que possamos ser, unidos, nós somos harmônicos e produzimos coisas boas e agradáveis. E isto é Deus em nós, é a expressão de Deus em nós. Então, meus irmãos, toda vez que eu olho a vida, observando as suas belezas, buscando cultivá-las, buscando interagir com elas e estar com elas, é Deus em nós. E à medida que nós vamos permitindo que isto cresça, que isto se engrandeça em nós, nós vamos gradativamente nos libertando do egoísmo. Este monstro que nos assombra de longa data, que nos faz sofrer, é preciso fazermos permanentemente uma introspecção, na intenção de nos vermos sem fantasias, para que possamos, encorajados pelo Evangelho do Cristo, pela doutrina espírita, nós iniciarmos este combate de forma determinante, buscando a nossa modificação, buscando o nosso crescimento como criaturas espirituais que somos. A doutrina espírita nos fala que nós temos 3 elementos na nossa composição, por assim dizer. Nós somos corpo de carne, nós somos perispírito e nós somos espírito. E quando dizem que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, muitos certamente entendem que a semelhança é semelhança física. Não, é a semelhança espiritual. Deus é espírito, como nós somos também. E todas as nossas ações, todas as nossas atitudes têm um reflexo sobre o nosso corpo sutil, que é o perispírito. Ele absorve todos os nossos pensamentos e ações, porque todos eles geram uma energia que pode ser deletérica ou pode ser altamente saudável. E quando nós desencarnamos, muitos, durante muito tempo, entenderam que haveria um juiz a nos receber para estabelecer a justiça da nossa condição. Não. O que estabelece a nossa exata condição espiritual é o reflexo
estampado no nosso perispírito. E quanto mais egoísta o indivíduo, mais opaco é o seu espírito, o seu perispírito, melhor dizendo. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, nós levamos conosco a nossa história da existência que se encerra, estampada em nós mesmos. E quando formos retornar, nós vamos matriciar o novo corpo através desse perispírito que já traz todos os registros verdadeiros, justos de quem somos. Então, se nós retornamos na condição em que nos encontramos, é mérito nosso, meus irmãos. Não tenham dúvida, é mérito nosso. Nós vivemos um momento interessante em que o nosso país abriga as Olimpíadas. E eu comecei, quando essa história da Olimpíada começou a ser divulgado, e eu comecei a pensar, a refletir sobre a condição do ser humano, a cultuar as suas possibilidades físicas ao extremo. E inicialmente fiquei pensando, puxa vida, nós estamos realmente ainda num estágio bastante, digamos assim, atrasado, porque estamos preocupados em cultivar as possibilidades ao extremo do nosso veículo físico. E vibramos com isso e nos reunimos em torno disso e cultivamos isto, mas o que é preciso enxergar, e eu fui ver depois, é que atrás deste grande esforço de todos aqueles atletas, existem elementos que são uma lição para todos nós. Existe disciplina, existe objetivo, existe dedicação, existe sofrimento, abnegação, existem atitudes realmente nobres em busca de um objetivo maior. E o esporte alavanca a criatura humana, porque quando nós aprendemos estas lições importantes, nós estamos burilando não apenas o corpo físico, mas também o corpo espiritual. Nós estamos nos melhorando, porque para ser esportista, você não pode ser egoísta. Você tem que compreender que as possibilidades tuas são equivalentes às dos outros, que você pode ganhar, mas também pode perder. E aquele que chega à tua frente chegou porque mereceu chegar. E nisto está o amor que Jesus nos convida a ter, quando na síntese da sua doutrina ele nos diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Precisamos nos empenhar para que possamos nos amar. E só é possível nos amarmos quando nós aceitamos o ensinamento do Cristo e da doutrina, que nos informa que nós somos a consequência de nós mesmos. Não é a vontade de Deus na sua expressão, tipo, o Zezinho vai ser loiro, o Marquinho vai ser moreno, a Mariazinha vai ser loira. Não é isso, Deus não estabelece isso dessa forma. Deus está junto ao universo
manifestando-se onipresente através das suas leis. São as leis divinas que regem o universo e regem nossas vidas. Então nós estamos subjugados às suas leis e tudo que vivemos é consequência dela. Quem não quer sofrer, caminhe com a lei. Quem sofre é porque não observa a lei. É assim que ocorre em nossas vidas. Então nós precisamos estar muito atentos aos ensinamentos do Mestre. Porque na doutrina espírita, no Consolador Prometido, no Livro dos Espíritos, no livro 3º do Livro dos Espíritos, nós temos o livro que é o livro das leis morais. São 12 as leis morais que estão ali observadas, nos auxiliando ao entendimento de como é o nosso comportamento ideal. Fala da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de destruição. E muita gente pode até pensar, mas como lei de destruição? É necessário que se destrua e se reconstrua permanentemente para que haja evolução, para que haja caminho para frente. É necessário trabalhar para que haja progresso, porque o trabalho educa, o trabalho edifica, o trabalho enobrece. Então é preciso, meus irmãos, minhas irmãs, que nós comecemos a reconhecer em nós as nocividades do egoísmo e que permitamos o surgimento de um amor cada vez mais estuante, mais generoso, mais fraterno, mais solidário. Porque o que está manifestado em nossa sociedade é o reflexo de cada um de nós, na coletividade que representamos. Se queremos um mundo melhor, precisamos iniciar esse mundo em nós mesmos e não requerer do outro que ele mude porque eu acho que ele precisa mudar porque ele está errado. Não. Que nós façamos primeiro a nossa lição pessoal, exemplificando o que é ideal, para que desta forma, como diz Jesus, nós possamos ser chamados filhos de Deus. Que as nossas obras nos dignifiquem. Então, meus irmãos, é importante que nós estejamos sempre atentos a tudo o que o Evangelho nos diz, a recomendação de Jesus. Eu lia essa semana uma obra do Beto Roden, em que ele fala uma coisa interessante. O Aguinaldo fala sempre nas palestras dele que a segunda força do universo é a oração, e é verdade. Mas o Roden diz que o homem que não gosta de orar, não ora, porque as suas ações não são compatíveis com a oração. E é uma verdade. O homem que ora, e ora com tranquilidade, com facilidade, com constância, é aquele que busca vivenciar aquilo que diz a Deus no seu dia a dia. O que não ora é aquele que contraria a oração naquilo que faz. Então, meus irmãos, que nós tenhamos sempre uma constante observação à doutrina de Jesus, à doutrina dos Espíritos, para que as nossas vidas possam caminhar cada vez melhor, libertando-nos gradativamente do egoísmo que nos maltrata e prejudica, para que possamos viver a sociedade que ansiamos,
a felicidade que buscamos, a harmonia que nós entendemos que deve manifestar-se através da paz, que só é possível quando estivermos intimamente pacificados e intimamente vivendo as leis do Pai. Muito obrigado, uma boa noite a todos vocês.